Brasilinas e brasilinos, preparem a pipoca porque o Bananinho virou oficialmente um episódio de Succession misturado com House of Cards, dirigido pela Praça é Nossa. Nos bastidores do Palácio do Assalto, digo Planalto, segundo revelou o jornalista Lauro Jardim do Globo, o presidente Luiz Bebasso Lula da Silva anda reclamando de Xandão. Sim, Lula estaria incomodado porque os rolos em que Xander Clayson está metido estão respingando nele. Peraí, deixa eu repetir isso devagar, porque isso é uma das frases mais engraçadas da política brasileira. Lula reclamando da corrupção dos outros. Mas é muita cara de pau, né? É tipo Walter White reclamando da venda de drogas no bairro. Mas é muita cara de pau, né? Ou Tony Soprano dizendo que a máfia está destruindo os valores da família. Muita cara de pau, né? Ou o Capitão Jack Sparrow indignado com pirataria no Caribe. É maravilhoso. Segundo a reportagem, Lula estaria dizendo que não tem nada a ver com os contratos e contatos de Xander Clayson e da família dele. Nada. Zero. Nadinha. Claro, porque Lula é uma espécie de Forrest Gump da corrupção brasileira. Ele passa por todos os escândalos, aparece em todas as fotos, mas misteriosamente nunca sabe de nada. Nunca viu nada, nunca ouviu nada, nunca participou de nada. É o único homem da história da política mundial que consegue estar sempre no centro da explosão e ainda sair dizendo que estava passando ali por acaso. Agora, vamos falar de algo que a reportagem da Globo convenientemente passa bem rápido. Porque isso aqui é uma passada de pano olímpica. Um verdadeiro pan-americano de pano quente. Porque Lula diz que não tem nada a ver com o escândalo do Banco Meh. Só que, vamos recapitular, porque a história parece roteiro de série da Netflix. A fraude começou na Bahia petista. O Banco Meh recebeu 49 milhões de reais do governo da Bahia em operações com precatórios do Fundef. But wait, there's more. Jacques Wagner, do PT, que fazia o meio de campo para o Banco Meh contratar petistas. Mas calma que melhora. Quem trabalhou para o banco? Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda de governos petistas. Aí vem outro detalhe maravilhoso. Lewandowski, enquanto ministro da Justiça do governo Lula, ainda recebia pagamentos do Banco Meh através do filho. Sim, isso parece roteiro de Narcos, mas sem o Pablo Escobar, porque aqui o cartel é institucional. Mas espera, não acabou. É pouco, eu acho que cabe mais, que tá pouco, meu Brasil. Dias Toffoli, indicado ao STF por Lula, também tinha negócios com o Banco Meh. E o próprio Lula, sim, o próprio Stalinácio, se reuniu 3 vezes escondido com o dono do banco, Daniel Vorcaro, no Palácio do Assalto, digo Planalto. 3 vezes, escondido, sem registro, sem transparência, sem vídeo, sem atas, sem foto, sem nada. E aí vem a pergunta que não quer calar. Se não tinha nada errado, por que sumiram com as imagens dessa visita? Cadê as câmeras? Cadê os registros? Cadê as atas? Sumiram, evaporaram, desapareceram. É o mesmo fenômeno que acontece com dinheiro público no Bananinho. Ele simplesmente some. É quase sobrenatural. Parece episódio de Arquivo X. A verdade é que o Nove Dedos está tentando agora fazer aquilo que todo personagem faz quando a série entra na última temporada e tudo começa a dar errado. Ele está tentando se afastar da bomba antes que ela exploda. Só que tem um pequeno problema. O PT é o partido com mais gente envolvida nesse caso. E foi justamente num governo petista, na Bahia, que tudo começou. Ou seja, isso aqui não é respingo. Isso aqui é banho de lama. Agora, vamos falar de uma personagem maravilhosa dessa história. A líder das Xandetes oficiais da República, a jornalista Mortadela Lima. Mortadela Lima está passando por uma crise existencial. Um verdadeiro conflito shakespeariano, uma espécie de Hamlet do jornalismo militante. Porque agora ela não sabe mais a qual senhor servir, Lula ou Xander Clayson. É uma situação difícil, é tipo escolher entre Darth Vader e o Imperador Palpatine, ou entre Scar e as hienas do Rei Leão, ou entre Walter White e Gus Fring. Ela mesma admitiu no UOL algo maravilhoso. Segundo Daniela, aliados de Lula estão pressionando o presidente para abandonar o STF e apoiar uma reforma do judiciário. Porque a oposição pode explorar isso na eleição.
o governo começou a receber de aliados do Lula certa pressão para que o presidente mude o tom do discurso, se afaste do Supremo e pregue ele próprio uma reforma do judiciário, tá? Como seria isso? Que tipo de reforma seria essa? A ideia é discutir temas que estão aí pautando a sociedade, como, por exemplo, mantém-se a aposentadoria compulsória só aos 75 anos ou se estabelece um prazo de mandato para integrantes do Supremo Tribunal Federal? Por que acham que Lula precisa começar a falar sobre isso, sobre uma mudança na forma como funciona o Poder Judiciário no Brasil? Porque isso será explorado à exaustão pela oposição, tanto nas eleições para Senado, onde a prioridade é fazer uma maioria, com maioria simples, 41 senadores, você afasta um integrante do Supremo, que o impeachment de integrantes do Supremo será pautado e que, claro, né, também vai haver a tentativa de contaminar a avaliação sobre o julgamento da trama golpista com o que está acontecendo agora, a exposição dos 2 ministros do Supremo, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, por conta dos contatos de Daniel Vorcaro. Então, assim, a ideia seria que o Lula adotasse uma posição proativa e tivesse ele também uma proposta de reforma do judiciário, porque essa certamente será explorada pela oposição. O presidente está silente, ainda não há sinal de que ele vai fazer ou seguir esses apelos, esses pedidos, mas quando eu entrevistei o Lula em fevereiro, Fabiola, eu perguntei a ele, presidente, o que o senhor acha de uma reforma do judiciário? Aí ele falou, eu, por princípio, não sou contra nenhum debate. Ou seja, eu estou sempre aberto a debater qualquer tema. Deixou uma porta para que isso fosse, de alguma forma, alinhavado. Vamos acompanhar aí os próximos passos. Tradução. Não é para combater a corrupção, não é para punir ninguém, não é para esclarecer nada. É só gestão de crise eleitoral. É tipo um político dizendo... Não precisamos apagar o incêndio, só precisamos esconder a fumaça. E eu confesso, eu torço muito por essa briga. PT versus STF, isso é melhor que final de campeonato. É tipo Alien versus Predador. Qualquer um que ganhar, a humanidade agradece. Mas calma, a Mortadela Lima ficou desesperada. Imaginem a dor, imaginem o sofrimento. Ela basicamente teve que dizer... Lula, por favor, larga a mão do STF. Descola desses caras. Abandona os ministros. Ué, cadê aquela frase famosa? Ninguém solta a mão de ninguém. Agora pode soltar? Agora pode abandonar? Agora pode fingir que nunca conheceu? É incrível. Mortadela Lima está preocupada com Lula, mas com o Brasil, nem tanto, porque o medo do governo não é corrupção, não é ilegalidade, não é moralidade. O medo é a oposição explorar o caso na eleição. Esse é o nível. Agora vem a pergunta lógica. Como Stalinácio vai abandonar o Supremo? Se foi justamente o Supremo que governou junto com ele desde 2022, ou até antes. Vamos falar a verdade aqui. O Bananil teve um sistema de co-governo informal. Lula governava, o STF blindava. E quando precisava, o STF também governava. Principalmente quando começou a perseguição contra Bolsonaro, que na época era presidente ainda. Agora chegou a fase da colheita. E como dizem nos filmes de máfia... Quem entra na família não sai. O próprio Gilmar Mendes praticamente confessou isso. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso reconhecer isso. Barroso, quando presidia o TSE, chegou a pedir ajuda ao governo Biden. Sim, ajuda internacional, em eleições brasileiras, para ferrar Bolsonaro. E mais recentemente tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive com o encarregado de negócios americanos, tive muitas vezes, mas em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas do próprio Departamento de Estado, e acho que isso teve algum papel, porque os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos, porque é aqui que obtêm os seus cursos e os seus equipamentos. Mas calma que fica melhor. Quando lulistas falam em reforma, é sempre para pior. Lembra da reforma de 2003? Ela criou o CNJ, que é praticamente uma cópia do modelo criado por Hugo Chávez na Venezuela. Ou seja, quando eles falam em reforma, é tipo um mecânico dizendo que vai consertar o carro com uma marreta. Agora, Lula está numa sinuca de bico, porque como ele vai largar a mão de quem o colocou no poder?
A dívida política que ele tem com o STF é gigantesca. É maior que a dívida externa brasileira. Então, não tem volta. Se Lula fritar os sinistros, ele vai junto. Agora é tarde. Agora eles vão ter que morrer abraçados. E, enquanto isso, Mortadela Lima tá surtando. Cadê os emojis? Cadê as risadinhas? Cadê os comentários sarcásticos? A situação está sob controle, só não sabemos de quem. Sumiram, viraram pó, porque agora a história ficou séria. E, falando em história séria, vamos voltar ao caso do Banco Master. Nas últimas semanas, o nome de Alexandre de Moraes e da esposa dele, Viviane Barci de Moraes, virou assunto nacional. Primeiro, apareceu a informação de que ela tinha um contrato com o banco de 129 milhões de reais. 129 milhões. Eu repito, 129 milhões. Isso não é contrato. Isso é mega-sena jurídica. Depois vieram documentos da Polícia Federal revelando conversas privadas entre Chander Clayson e o dono do banco, Daniel Vorcaro, um empresário investigado por crimes financeiros e que tinha acesso direto a gente no topo dos 3 poderes. Agora, imaginem essa cena, um ministro do Supremo conversando com um banqueiro investigado, enquanto a esposa dele tem um contrato milionário com o tal do banco. Isso não é só conflito de interesse. Isso é praticamente um spin-off brasileiro de Billions. E, no meio dessa confusão toda, Xandemar resolveu fazer outra coisa genial. Mandou a Pelúcia Federal atrás de um jornalista. Sim, um jornalista maranhense chamado Luiz Pablo. O crime dele? Publicar uma reportagem dizendo que Flávio Gordino usava um carro oficial do tribunal para uso privado. Tudo isso só contribui para essa imagem cada vez mais deteriorada do STF. Não vai adiantar os ministros culparem a imprensa, não vai adiantar uma parcela da esquerda dizer que a imprensa, olha só, está investindo contra os guardiões da democracia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Cobrar decisões transparentes, decisões coerentes por parte da mais alta corte do país é, no mínimo, uma obrigação que a imprensa tem. E não é porque o Supremo acha que salvou a democracia, ou que a gente até possa concordar que ele salvou a democracia, embora isso não seja em conteste na sociedade brasileira, que ele tem o direito de fazer toda a sorte de decisões corporativistas e de decisões em sua própria em causa própria. Então está ficando muito feio esse negócio e chama atenção essa investida contra a liberdade de imprensa. Eu me pergunto, e quando isso ficar generalizado, todos nós que divulgarmos informações que não interessem aos ministros do Supremo, vamos estar sujeitos a um tipo de decisão como essa? Isso, em qualquer democracia, seria resolvido assim. Você responde, você explica, você processa se for mentira. Mas não. Aqui, a solução foi busca e apreensão. Ou seja, o Supremo Taiaiá Federal virou uma espécie de polícia política de toga. Segundo Chanderleia, o jornalista teria usado mecanismos estatais para identificar o carro. E isso seria um risco à segurança das autoridades. Olha, eu não sei vocês, mas quando o jornalista investigando o carro oficial vira ameaça à segurança nacional, é porque a democracia já está meio estranha. Flávio Gordino respondeu dizendo que existem normas que permitem o uso do carro. Pode até ser, mas, numa democracia, a autoridade responde crítica com argumento, não com pelúcia federal batendo na porta de jornalista. Porque isso manda um recado claro. Investigou o ministro do STF, pode ter problema. Só que tem um detalhe, a imprensa não se intimidou. As principais entidades jornalísticas reagiram. A ABERT, a NER, ANJ, todas lembraram algo básico. Liberdade de imprensa está na Constituição. E a Abrage foi ainda mais direta. Disse que essa decisão coloca todos os jornalistas brasileiros em risco. Acordaram, hein? Mas eles têm razão, porque quando o Supremo Taiaiá Federal vira ao mesmo tempo vítima, investigador e juiz, a coisa fica meio estranha. Aliás, isso não é novidade, né? Lembram da censura contra a revista Cruzoé? Aquela história do amigo do meu pai envolvendo o Toffoli em 2019? Ou das decisões no famoso inquérito das fake news?
Pois é, o jornalismo incomoda. Sempre incomodou, sempre vai incomodar. Porque a função dele é exatamente essa: investigar poder. E, numa democracia, autoridades precisam estar preparadas para o escrutínio público. Mesmo quando não gostam, mesmo quando dói, mesmo quando a história não é bonita. E é exatamente isso que a imprensa continuará fazendo. Goste ou não, o Supremo Taiaiá Federal